Melhores livros de terror segundo as premiações. Nessa lista aqui eu vou trazer 3 livros que já foram traduzidos para o português e tem aqui no Brasil, e outros 3 que podem interessar vocês e talvez, se chegar no Brasil, vocês já sabem exatamente do que se trata. O primeiro que eu quis trazer aqui na lista foi um livro que me interessou muito, porque no ano passado eu vi muita gente lá na gringa falando sobre esse livro, que é um dos melhores livros que já tinham lido e era absurdo. E aí, finalmente, alguém trouxe esse livro pro Brasil. O livro aqui no Brasil se chama Caçador de Caçadores, é uma ficção histórica que mistura o gótico com um terror ali bem subvertido, arrecadou vários prêmios ao redor do mundo. Quem trouxe pra gente foi a nossa querida Dark Side. Então esse livro aqui já está disponível no Brasil. O próximo que eu quero falar pra vocês, que não foi traduzido pro português ainda, se chama The Haunting of Velkwood. Esse livro aqui rodou o circuito de premiações em 2024 e conta a história de uma garota que morava num bairro comum, até que algum fenômeno sobrenatural acontece lá, o bairro inteiro é evacuado e depois de vários anos ela é obrigada a voltar lá pra de fato descobrir o que aconteceu. Então é aquela parada bem investigação, só que envolve o sobrenatural aqui. Agora, um que a gente tem já traduzido no Brasil é o livro de contos de Stephen King, que se chama Mais Sombrio. Ele ganhou o prêmio de 2024 do melhor livro de horror lá do Goodreads, e quem trouxe pra gente foi a nossa querida Suma. Então se você gosta de Stephen King, gosta de livro de contos, tá aí mais uma boa pedida. O próximo livro que a gente vai falar aqui, que não foi traduzido, se chama The Eyes Are the Best Part, que ganhou lá em 2024 o prêmio Bram Stoker de melhor romance. Nesse livro aqui a gente acompanha uma jovem coreano-americana que depois de alguns acontecimentos na sua vida, ela cria o hábito de querer comer olhos humanos, especialmente os olhos do novo namorado da sua mãe. Só que é o seguinte, esse livro aqui, aparentemente ele vai muito mais além do que isso, porque tem toda uma questão racial, uma questão de fetichista também, que explora esse lado mais psicológico da obra. Então se alguém trouxer pra cá, fica de olho, com perdão da piada, eu juro que não foi intencional. Outro livro que fez muito sucesso nas premiações lá fora foi o nosso querido A Última Casa da Rua Needless, que ganhou algumas premiações, e quem trouxe esse livro aqui pra gente foi a editora Jangada. Esse livro aqui fez certo sucesso aqui no Brasil, já foi comentado por várias pessoas, mas se você não sabe, aqui nesse livro a gente acompanha um personagem que mora numa casa isolada com a sua gata e com a sua filha, e esse homem sofre de lapsos de memória, ele não sabe de algumas coisas, não lembra de algumas coisas que aconteceram na sua vida. Só que tudo tem uma ligação com uma criança desaparecida, e tudo entra em conflito quando a irmã dessa menina que desapareceu se muda pra casa ao lado. Então temos todo um mistério aqui, toda uma parada a ser explorada, principalmente nessa questão de perda de memória. Agora, no livro que eu achei muito interessante, chamou muito minha atenção, eu acho que faria um sucesso absurdo aqui no Brasil, se chama Bury Your Gays. Ele ganhou alguns prêmios lá na gringa, ele não tem tradução ainda em português, porém a tradução literal desse livro aqui se chama Enterre os Seus Gays, porque nesse livro aqui a gente acompanha um homem gay que é escritor em Hollywood. Ele é roteirista para vários filmes, séries e tudo mais. Porém, devido ao algoritmo e aos estúdios, eles pedem para que esse roteirista mate os seus personagens gays. Exatamente, porque o algoritmo tá mandando. E tudo isso vai determinar o sucesso da carreira dele. Ou seja, é um livro que traz muito bem essa crítica ao algoritmo e aos grandes estúdios em relação ao homossexualismo.